está aqui, Senhor, venha ser tocado nesta noite. Começa a curar agora, começa a libertar o teu povo. Abre o coração para que eles possam ouvir a tua palavra. Olha, Deus, não deixa que nada venha, Pai querido, contribuir, Pai, para que essa mensagem não entre no coração dos teus filhos. No nome de Jesus Cristo, toca todo sofisma, tudo aquilo, Pai querido, que vem barrar o penetrar da tua palavra, caia por terra agora. Prepare esse coração, Senhor, para que possa ser comparado àquele coração que é uma terra adubada, arada, para que a tua preciosa semente seja lançada, Senhor. Repreendemos todo o mal, todo o cansaço, Pai, toda a indiferença, ordenamos que saia. Fale com a tua igreja, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, peça para o teu irmão não conversar com você, que você vai ouvir a palavra de Deus. O celular vai dar licença agora, né? E a gente não pode nem pensar em mensagens enquanto a outra mensagem que é de Deus está sendo pregada. Amém, irmãos? Israel vivia uma apostasia. O que é apostasia? Uma frieza espiritual. E Deus, através do Espírito Santo, veio sobre um profeta chamado Azarias. E Azarias foi ao encontro do rei Asa e disse: ouve-me, ó rei Asa, ouve, ó Judá, ouve, ó Benjamim. O Deus de Israel está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se vós o deixardes, ele vos deixará, mas se vós o clamares, ele atenderá. E depois o profeta Azarias, que estava dando um aviso de Deus para que aquele povo não caísse num fracasso, ele começa a dizer que em outras épocas, ele disse para o rei Asa, o profeta Azarias falando para o rei Asa, em outras épocas Israel teve muito tempo, muitos dias sem o Deus verdadeiro, e por conta disso não havia paz. Por conta disso foi um fracasso total. Se você ler o capítulo 15 do 2 Crônicas, eu vou estar discorrendo sobre esse capítulo. Você pode até ficar com a tua Bíblia aberta. A Bíblia nos mostra que foi um fracasso total. No versículo 5 diz, 2 Crônicas 15, no versículo 5 diz: e naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem paz para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Não havia paz. Por que não havia paz? Israel estava sem Deus, sem o Deus verdadeiro. Então, queridos, às vezes nós pensamos que parece que nós nos envolvemos com Deus de tal forma que nós nunca sairemos da presença de Deus. Deus está sempre disponível, mas foi dito através do profeta Azarias para o povo de Israel: Deus está com você, Deus está convosco, mas se vocês o deixarem, Ele vos deixará. Então era um perigo muito grande que o profeta Azarias estava advertindo o rei Asa, que era o rei daquela época. Então, meus queridos, e nós trazemos isso para nós hoje. Quando o Senhor diz, Ele está com você, mas se você o deixar, Ele vos deixará, Ele está nada mais, nada menos do que garantindo o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Você pode estar com Deus e você pode se ausentar de Deus. Deus nunca te deixa e nunca te deixará, mas é você que sai da presença dEle. E quando você sai da presença de Deus, Ele diz: eu te deixo, com muita tristeza. Nós vemos o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo morava na casa do pai, o pai gostava da presença do seu filho na casa, mas de repente o filho quis a herança e foi embora, deixou o pai o deixou. Então, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus, e com certeza Ele nos deixa. E aí a Bíblia diz, e por conta disso, o povo ficou muito tempo sem o Deus verdadeiro. Você tem convicção que o Deus verdadeiro está com você? Você tem convicção que não existem outros deuses? Quando ele disse que Israel ficou sem o Deus verdadeiro, está mostrando que existem alguns deuses falsos. Existem alguns deuses que nós colocamos nos nossos corações. Talvez seja a indiferença, as preocupações com os afazeres da vida.
Será que Deus tem sido a prioridade em minha vida? Será que Deus tem sido a prioridade em sua vida? Ao levantar, ao dormir, durante o dia a dia, Deus tem sido primazia, tem ocupado o primeiro lugar. De repente você deixou Deus porque você está trabalhando demais. De repente você deixou Deus porque está distraído demais, tem outras coisas para fazer. E a primeira coisa que nós riscamos na nossa agenda é a oração. Eu estou com um dia tão ocupado que amanhã eu não posso orar. Eu estou com um dia tão ocupado que à noite eu estou cansado, eu não posso ir à igreja. Eu estou com um dia muito ocupado que à tarde eu não posso ir louvar, não posso ir no ensaio. Queridos, será que nós estamos com o verdadeiro Deus? Ou nós temos deixado e arrumamos, preenchemos as nossas vidas com outros deuses? Preenchemos as nossas vidas com as internets da vida, com os tablets, com os joguinhos, com os videogames. Será que nós não temos outros deuses? Quando eu falo outros deuses, não estou dizendo daquelas imagens de madeira, de louça ou de barro. Existem outros deuses. A Bíblia diz que um homem levanta do seu coração ídolos. Os ídolos surgem nos nossos corações. E Israel adorou tanta coisa. Você percebe que ele saiu do Egito carregado de coisa. Ele pediu para o povo do Egito bens para servir o Senhor no deserto. Mas por poucos dias, aqueles bens que eles traziam do Egito, eles usaram para fazer um bezerro de ouro. Então o povo tem uma facilidade muito grande de atrair deuses para si. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do Nelson Nedes ao Jô Soares, 15 minutos de entrevista. Eu nunca vi uma entrevista daquele jeito, de um homem de Deus, tá? Foi totalmente diferente do que o Thales fez, comparando o Thales e o Nelson Nedes. Meu Deus, assista. Ele estava dizendo que antes de conhecer Jesus, ele era uma bala perdida no espaço do tempo. Antes de ele conhecer Jesus, o Deus dele era um Deus chamado Nelson Nedes. Era ele que é o Deus. Era o Nelson Nedes, era o Deus dele. E o Mamon, que era o dinheiro, que ele era muito rico, andava de limusine, ele tinha tudo que ele queria no mundo, exceto ele não tinha o coração da sua esposa, ele não tinha seus filhos, ele não tinha paz, vivia alucinado nas drogas que ele comprava a melhor do mundo, vinham trazer para ele. Então ele começa a contar que ele tinha outros deuses, e por conta disso ele não tinha paz, não tinha família. A Bíblia diz, através do profeta Azarias, que quando Israel ficou distante de Deus, não havia paz. No versículo 5 diz: no tempo que ele deixou Deus, não havia paz para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente era contra gente. Versículo 6: e a cidade contra a cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. O povo se ausentou de Deus, e a Bíblia diz que Deus o perturbava. Não era que Deus tinha prazer nisso, mas Ele permitiu, porque às vezes Deus precisa fazer algo conosco para nos despertar. Nós deixamos Deus, e Ele quer nos de volta, porque Ele nos ama. Então Ele permite que algumas lutas venham acontecer conosco. Ele permite que algumas dificuldades venham acontecer conosco. Deus tem colocado no meu coração que o homem só entende a linguagem do sofrimento quando as pessoas estão na pior. Está dizendo: meu Deus, me abençoe, meu Deus, eu quero participar de campanhas de oração. De repente essa pessoa arruma uma família, casa, arruma um bom emprego, compra-se carro, ganha salário bom. Ela diz: olha Deus, tchau, vou embora, não? Se der um dia eu volto. E deixa Deus. Então Deus está dizendo: se vocês me deixarem, eu te deixarei. Eu vou deixar você livre. Eu não vou te aprisionar. Quem aprisiona é o diabo. O diabo, o vício, ele aprisiona. A pessoa não quer mais fumar, mais fuma. Não quer mais beber, mais bebe. Não quer mais ficar escravo do sexo, mais fica. Quem aprisiona são os vícios. Mas Deus não aprisiona. Deus diz: se você quiser ficar comigo, fica. As minhas asas estão abertas para você ficar embaixo do meu refúgio. Porém, se você não quiser, eu também te deixo. A porta está aberta, você pode ir embora. Mas eu vejo que aqui ninguém quer ficar sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser, Ele está com você. Se você sair, Ele te deixa. Se você sair, Ele te deixa. Se você buscar, você encontra. Então Ele está disponível.
somos nós que não bebemos deste oceano, somos nós que não bebemos deste rio. Então o profeta Azarias, através do Espírito Santo, ele veio trazer esta mensagem ao rei Asa, dizendo: Asa, se esse povo não buscar Deus, venha tragédia para o teu governo. Rei Asa, faça alguma coisa. E no versículo 7, ele diz o seguinte ao rei Asa: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ele estava dizendo: ó rei Asa, você vai ser muito abençoado se você tomar alguma atitude, se você fizer alguma coisa, porque esse povo precisa buscar a Deus. Não deixe acontecer como no passado, que o povo ficou sem Deus. Ficar sem Deus é uma tragédia. Ficar sem Deus é sinal de falta de paz. Ficar sem Deus é sinal de falta de proteção. É perigo, é você estar exposto a todo tipo de mal. Ficar sem Deus não dá. E quem experimentou Deus de verdade, aquele que se converteu de verdade, jamais fica sem Deus. O apóstolo Paulo diz que é impossível aquele que experimentou das bênçãos do Senhor na mesa, que ele se desvie. É impossível. Ah, mas fulano desviou. É porque ele nunca se converteu. Quem se converteu de verdade não afasta-se. Às vezes a pessoa até fica abalada na fé, fica triste na fé, mas a Bíblia diz: mesmo tendo poucas forças, não negaste o meu nome. Está lá triste, não consegue nem orar, abatido, mas ele disse, como disse Jó: eu sei em quem eu tenho crido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não nega, não troca Deus por um prato qualquer. Era isso que o profeta Azarias estava fazendo, falando para o rei Asa: rei Asa, esforça, rei. Você tem autoridade em Israel, toma algumas atitudes, rei, para que esse povo possa andar com Deus verdadeiro. Aí Deus colocou no meu coração como fazer, ou passos para nós andarmos com o verdadeiro Deus. Quais as atitudes tomou o rei Asa para andar com o verdadeiro Deus? Porque às vezes nós pensamos: será que nós estamos com o verdadeiro Deus? Só porque vem na igreja uma vez por mês? Tem gente que vem só aos domingos, não se envolve com nada, não põe Deus em primeiro lugar, não quer saber de fazer nada para Deus, só porque tem carteirinha e diz que ama Jesus, só que ama só de palavra. Será que está com o verdadeiro Deus? Porque Israel, que era a menina nos olhos de Deus, ficou por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Será que nós não poderíamos ficar? Passos para realmente termos o verdadeiro Deus ao nosso lado. Eu estou falando do verdadeiro Deus, porque existem outros deuses por aí. Eu vejo que o primeiro passo para nós mantermos o verdadeiro Deus do nosso lado é esforçar-se e tirar as abominações. Foi isso que o rei Asa fez. Segundo Crônicas 15, versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, o que ele fez? Primeiro passo: esforçou-se e tirou as abominações. Ele esforçou. Pastor, mas por que esforçar? Gente, as pessoas que estão fazendo coisas erradas, as pessoas que estão praticando coisas abomináveis, elas gostam, porque o porco tem gosto da lama. Ele gosta de viver na lama. Se ele não fizer um esforço, jamais ele vai renunciar a essas abominações. Uma certa feita perguntaram para uma pessoa: o que é abominação? Me explica em outras palavras, porque o dicionário diz que é detestável, é execrável, é coisas assim, mas explica o que é abominação. Ele falou de uma forma assim bem pesada, e eu vou falar para você sem poupar palavras, para você ver o que é abominação, como é horrível aos olhos de Deus quem pratica, e o povo de Israel estava praticando abominações. O cidadão diz: olha, abominação é o seguinte: alguém chega para te servir, traz um prato de comida, arroz, feijão, carne, né, e mais algumas coisas por cima, delicioso. Depois joga fezes em cima, e depois vômito em cima, e dá para você. Isso é a abominação. O que é? É uma coisa que você tem nojo, é uma coisa que você odeia. Assim é Deus com as nossas abominações. Nós cometemos abominações, queremos andar com Deus verdadeiro, mas jamais Deus vai compactuar com isso. Só anda com o verdadeiro Deus quem afasta as abominações. Louvado seja o nome do Senhor. Asa
condenou, e ele já começou a afastar-se das abominações, diz a palavra de Deus. Abominação, eu estou dizendo de pecado. Abominação, eu estou falando de coisas erradas, porque às vezes nós vamos tolerando alguma coisa. Às vezes nós estamos na igreja, mas dizemos assim: ah, mas em todo lugar é igual. Ah, mas eu faço isso, não tem problema não. Ah, porque fulano faz isso. Ah, porque na outra igreja faz isso. Ah, mas eu sou assim mesmo, quem quiser é assim. O pastor pode até aceitar, mas no crivo de Deus não passa. A Bíblia diz que a porta é estreita, larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição. Esses dias eu ouvi um padre pregando, falando que muitas igrejas, essas igrejinhas, a expressão que ele usou, de fundo de quintal, eles estão pregando um evangelho fácil, eles estão pregando, e esses pregadores são pregadores de porta larga. Estão pregando que agora casamento é de qualquer jeito, pode casar com 30, com 20, com 40, confessar pecado não precisa, cada um dá conta do seu pecado, falava o padre. E ele diz: cuidado com essas seitas por aí, porque elas são portas largas. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu me converti, me falaram que essa porta era muito estreita. Se essa porta ficou larga, nós temos que estreitar em nome do Senhor Jesus Cristo. A porta é estreita, quem quer passar por ela, salvar-se-á. Não dá para ter meio termo. O rei Asa sabia que aquele povo não andaria com o verdadeiro Deus de jeito nenhum. Anda com Deus da carne, anda com Deus Beelzebu, anda com Mamon, mas com Deus verdadeiro. Se nós não renunciarmos a alguma coisa, não tem como. Deus exige renúncia. Aquele que quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As concupiscências da carne, os desejos da carne, a carne deseja, mas você crucifica. Isso é tirar as abominações fora. Isso é deixar, querido. Primeiro passo que o rei Asa fez, esforçou-se para tirar as abominações. Apocalipse 21, versículo 8, ali diz que quantos aos abomináveis, o seu lugar será no lago de fogo. Ele diz em Apocalipse 21, 8, tem uma série de coisas: os feiticeiros, os sodomitas, e vai dizendo, e entre essas palavras ele diz: aos abomináveis, o seu lugar será no lago de fogo. Ou seja, para andar com Jesus, para morar com Jesus, porque Jesus nos oferece a vida eterna, se eu não renunciar a alguma coisa, se eu não tirar as coisas abomináveis da minha vida, esforçar para isso, jamais eu terei lugar no coração do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os ouvidos agravados, porque Ele não possa nos ouvir. Versículo 2, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não ouça. Então não tem como. Então Asa, era isso que estava acontecendo com Israel. Israel tinha muitas abominações. Eu sei que na igreja aqui não tem. Hoje na igreja não tem pecado, não tem nada, mas lá no povo de Israel tinha, e por conta disso eles ficaram muito tempo sem o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos com o verdadeiro Deus, irmãos? Como está a nossa vida de cristão? Como está? Será que nós não estamos vivendo? Uma das características da falta do verdadeiro Deus é uma falta de paz duradoura. Entra ano, sai ano, não tem paz. Entra ano e sai ano é briga. Entra ano e sai ano não há crescimento. Entra ano e sai ano não vê frutos. Aquele que está com o verdadeiro Deus, ele vai prosperando, 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 e vai crescendo e brilhando sempre. Sempre. Se estacionou, é sinal que o verdadeiro Deus está bem distante. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter problemas. Nós que podemos ter problemas. Podemos ter problemas, mas o problema é passageiro. As dificuldades devem durar uma noite, como o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Problema nós passamos, mas nós não negamos o nome do Senhor Jesus e não aceitamos fazer aquilo que a carne deseja. A Bíblia diz que a carne é fraca, por isso toma cuidado, ore e vigie, para que não entre em tentação. Tem gente que só ora, tem pessoas que dizem eu oro, e eu aconselho a orar mesmo. Inclusive este ano é ano de oração para a igreja, mas oração sem vigilância não é nada. Se você ora e não está parando de pecar, não significa nada. Você não entendeu o que é oração, você não sabe o que você está fazendo. Temos que orar, vigiar e crermos
Louvado seja o nome do Senhor. Foi o recado de profeta Azias ao rei Asa. E ele tomou atitude. Ele que fez? Primeiro passo, tirou as abominações do meio do povo. Em segundo lugar, ele fez algo tremendo também. Gostei demais do versículo 8, só que no finalzinho do versículo, a Bíblia diz, segundo Crônicas 15, 8, mas no final diz: e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. O que fez Asa? Renovou o altar, fez uma reciclagem. Ele olhou o altar e consertou algumas coisas. Queridos, eu vejo que o profeta Elias, quando ele foi lutar com os profetas de Baal, antes os profetas de Baal começaram a pedir ao Deus Baal que mandasse fogo dos céus, e o fogo não veio, como o povo de Deus já sabia. Mas de repente o profeta Elias, agora era a vez dele pedir a provisão de Deus. O profeta Elias, a primeira coisa que ele fez antes de pedir, consertou, restaurou o altar. Em altar desarrumado, o fogo de Deus não desce. Israel precisava saber disso, e o rei Asa estava sendo avisado, e ele tomou essa atitude, restaurou o altar. Queridos, às vezes nós precisamos restaurar o nosso altar, às vezes nós precisamos corrigir algumas coisas, corrigir, restauração, tomar cuidado, não vai fazendo uma coisa relaxadamente. Quando eu digo restaurar o altar, eu estou dizendo ter uma vida disciplinada. Cuidado, que é disciplina. Eu acho tão bonito hoje o regime até militar. Você vê, conversa com o soldado, conversa com o capitão, como que eles são disciplinados. E hoje nós vivemos uma democracia, e isso entra até para o povo de Deus hoje, não é mais Israel no passado. O povo de Deus hoje não é tão disciplinado, mesmo porque vive num país que tem democracia. A democracia já foi muito bom, aparentemente, mas hoje virou uma anarquia. Hoje estão depedrando ônibus, estão atendo fogo nos lugares, bloqueando as rodovias federais. Não pode, virou uma anarquia. A vida com anarquia, Deus não age. Deus não opera em anarquia, mas Deus opera naquele que é disciplinado, que tem horário para orar, tem horário para ler Bíblia, tem horário para chegar em casa, tem horário para fazer as coisas, sabe gastar o seu salário. Ele compra, ele ganha X por mês, ele é disciplinado, está consertando o seu altar. Aquele que era mal pagador, aquele que comprava e não pagava, ele começa a consertar o seu altar, ele começa a disciplinar. Ele diz: olha, mas eu estou ganhando 2.000, estou gastando 2.500, eu vou fazer uma planilha, quanto entra e quanto sai, eu faço minhas contas. Mas por conta da disciplina, aí acaba culpando: meu Deus, o diabo está destruindo a minha vida financeira. Não é o diabo, o trabalho o diabo não tem, é você mesmo. Por falta de disciplina, você ganha pouco e gasta muito e fica endividado. Temos que consertar o nosso altar, temos que acertar, temos que controlar os nossos gastos, temos que controlar a nossa vida, temos que controlar os nossos olhos, para onde eu tenho olhado, o que eu tenho pensado, o que eu tenho visto. Disciplina. Hoje em dia nós vivemos um problema muito grande. As pessoas totalmente indisciplinadas, às vezes passam horas, dias, noites numa internet, numa rede social. Isso não existe com crente. Segundo alguns psicólogos, a internet está viciando mais do que o crack. Tem psicólogos hoje ganhando dinheiro, tratando de pessoas dependentes da internet, dependentes das redes sociais. Como que uma pessoa dessa vai andar de mão dada com Deus, já está de mão dada com outras coisas, com os bate-papos da vida, é o celular, é a internet. Gente, disciplina, consertar o altar, é isso que Deus estava falando para Israel. E o Asa fez, tirou as abominações, restaurou o altar. Oh querido, é isso que Deus quer de nós, restaurar o altar. O que eu preciso restaurar? Todos nós precisamos sempre de alguma coisa. O que eu preciso consertar? O que eu preciso deixar? Você já pensou aí? Alguma coisa abominável? Alguma coisa que você precisa colocar no seu devido lugar, que não está no lugar certo? Você precisa parar para pensar e dizer: Deus, eu preciso fazer isso. Então, para andar com o verdadeiro Deus, precisa mandar jogar fora as abominações, precisa restaurar o altar. Em terceiro lugar, é preciso fazer um voto com Deus, um pacto com Deus. Faça um pacto com Deus. Deus gosta de votos, Deus gosta de pacto. Era assim
fez o povo de Israel. Olha no versículo 12, o povo de Israel diz a palavra: e entraram no concerto de buscar ao Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então eles ouviram a palavra do profeta, ouviram a palavra do rei Asa, e a partir de então fizeram um pacto para passar a buscar o Deus de Israel. Nós precisamos fazer um pacto também, um pacto com você mesmo, dizendo: a partir de hoje eu vou buscar o Deus de Israel. Diz aqui: de todo o coração, versículo 12, porque senão Deus não ficaria com eles, senão não haveria paz, senão a desgraça sempre ia estar do lado daquele povo, não tinha jeito. Mas eles fizeram um pacto, reuniram, veio Asa, veio Judá, veio Benjamim, vieram todos e viram que Deus já estava começando a agir, fizeram um pacto e dizemos: nós vamos servir ao Senhor de todo o coração. É quando aquele crente diz: olha, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente, eu vou buscar mais a presença de Deus, a partir de hoje eu vou ter mais tempo para Deus, mais tempo para oração, mais tempo para minha família, mais tempo para fazer as coisas certas, eu vou ter mais tempo, eu vou mexer na minha agenda, eu preciso fazer um pacto com Deus. Faça um pacto de concerto com Deus nesta noite, meu querido. Era isso que o povo de Israel precisava fazer, era isso que o profeta Azarias estava falando para o rei Asa, e ele disse, o povo aceitou. Queridos, nós precisamos fazer um pacto com o Senhor. Versículo 13. Aqui eles foram bastante radical: e todos aqueles que não buscassem ao Senhor deveriam morrer. Olha só, é tão grave o pecado. Talvez você pense: ah, mas eu estou bem na igreja. Tá bom, mas tem alguém lá na tua casa que vive em pecado. Há um peso. Vocês lembram Jonas no barco e afundando tudo? Se não lançasse Jonas fora do barco, a coisa ia por água abaixo. Então nós vemos aqui, queridos, que nós devemos servir ao Senhor. E eles eram tão radical que dizia: quem não buscar ao Senhor, segundo Crônicas 15, 13, deve morrer. Não é tão radical, mas a pessoa que não busca ao Senhor já está morta, já está sem sonhos, já não tem liberdade mais, tudo vai mal. Isso é normal, mas eles queriam que morresse mesmo. E aí no versículo 14 disse: eles fizeram votos ao Senhor em alta voz e com júbilo. Eles começaram a se alegrar. Eles perceberam que o Senhor já estava com eles, porque eles fizeram um pacto com Deus. Se você fizer um pacto com Deus hoje, se você dizer: Deus, a partir de hoje eu quero ser diferente, você começa a sentir a mão de Deus tocar na tua vida, você começa a ver Deus agir na tua vida. É hoje mesmo, não é amanhã não, é hoje. Porém, se isso não acontecer, fica muito difícil. As pessoas, elas querem andar com Deus, mas do modo dela. Hoje tudo é relativo e Deus não aceita esse tipo de coisa. Se Ele não poupou nem Israel, que era a menina dos olhos de Deus, é um povo amado por Deus, vai poupar nós que somos gentios? O apóstolo Paulo disse: se Ele não poupou Israel, vão poupar vocês que são um sangueiro bravo, enxertado na oliveira que é Jesus. Nós fomos enxertados na oliveira que é Jesus. Será que se nós levarmos uma vida displicente, em pecado, fazendo o que queremos, Deus vai nos poupar? De forma alguma, jamais. Aí Ele disse: se vós me deixardes, eu vos deixarei. Ninguém disse para Deus: Deus, tchau, não quero o Senhor mais. Não é isso, mas em atitude. A pessoa se distancia de Deus, começa a pecar. A pessoa distancia-se de Deus. Não, isso todo mundo faz, todas as igrejas fazem, é normal. Nós estamos no mundo moderno. A igreja não é moderna, não é antiga, ela é bíblica, e nós temos que cumprir a palavra de Deus, que nunca envelhece, é sempre do tempo. Então não tem essa, que é quadrado ou que não é quadrado. O fato é, se nós queremos andar com o verdadeiro Deus, nós temos que tomar uma postura diante de Deus. Era isso que o profeta Azarias falou para o rei Asa: Asa, ó rei, você quer vitória? Você tome atitudes, e a vossa obra terá uma recompensa. Qual atitude? Tirar as abominações. Qual abominação você tem? Não tem nada? Todos nós temos um pouco, mas aí precisa tirar, senão Deus, tudo tem limite.
Deus não suporta o pecado. Deus não suporta essas coisas estranhas. Deus não suporta um crente que se diz crente se embebedando. Deus não suporta um crente que se diz crente beber água que passarinho não bebe. Deus não suporta nego beber e ficar postando nas redes sociais. Tem coisas que nem é pecado, mas a Bíblia diz que se aquilo que você faz escandaliza o teu irmão, não faça, é pecado, passa a ser pecado. Agora tem gente que diz, eu faço o que eu quero, eu não dou satisfação para pastor não, tem minha vida aqui, eu sou um crente moderno. Não existe crente moderno, existe servo de Deus, transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que a porta é estreita. Já falei, a porta é estreita. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Era isso que o profeta Zacarias, o Espírito de Deus tomou o profeta Azarias para falar com o rei Asa, para dar um conselho a Israel. E o mesmo conselho serve para a igreja de Cristo hoje, que nós devemos tomar uma postura. Amém, irmãos? Devemos tomar uma postura. Versículo 15, segundo Crônicas 15. E todo Judá se alegrou com toda a sua vontade, e buscaram e acharam o Senhor, e Ele lhe deu repouso em redor. O povo resolveu buscar ao Senhor. O povo resolveu ouvir o que o rei estava dizendo. E o que houve? A consequência disso, o Senhor lhe deu repouso em redor. Deus quer dar repouso em seu redor, à sua volta, e a sua família, é seu esposo, é sua esposa, seus filhos. Em redor é o emprego onde você trabalha, os amigos, no teu mundo. Em redor quer dizer no teu mundo. Deus quer te dar repouso, Deus quer te dar tranquilidade, como queria dar para o povo de Israel. Mas precisamos tomar atitudes. Hoje o povo deixa Deus com pequenas coisas. Deus está convosco enquanto você estiver com Ele. Deus está convosco, mas se você estiver com Ele, eu estou com Deus, é porque Ele não me larga, Ele não me deixa, Ele me respeita. Se você falar, eu quero o outro caminho, Ele respeita. A Bíblia diz que tem dois caminhos, um de bênção, um de maldição. Você escolheu o de maldição, você não vai entrar na bênção do Senhor. Dois caminhos, luz ou trevas. Se você escolher as trevas, você não vai entrar na luz. Tem dois caminhos, vida ou morte. Qual vai aceitar? Se você escolher morte, você não vai gozar da vida. E Deus respeita. Se você quiser, a partir de hoje, dizer nunca mais eu quero esse Deus, Ele vai dizer, lamento, você é livre para tomar decisões, só não é livre para aceitar as consequências depois. Se você disser eu não quero essas consequências, aí não tem jeito. Você, querendo ou não querendo, as consequências virão. Queridos, mais do que Israel, hoje a igreja de Cristo vive o último segundo da igreja na face da terra. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos ter convicção que o Deus verdadeiro está conosco, que não existe outros deuses à nossa volta, que não existe outros deuses em nosso coração. O nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem é teu Deus? Quem é o teu Deus? Meu Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Deus. Amém, irmãos? Nunca largue esse Deus. Para concluir, no versículo 16, olha o que diz. No versículo 19. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Não houve guerra. Eles mudaram, eles atenderam os pontos, os passos que Asa colocou para buscar o verdadeiro Deus. Expulsou as abominações, consertou o altar, fez um voto com Deus, um pacto com Deus. Não houve mais guerra. E Asa, ele entendeu tanto a mensagem do profeta Azarias, que até com a mãe dele ele mexeu. Ele disse, minha mãe não pode fazer assim. A mãe do rei Asa, ela era rainha. Só que, segundo Asa, segundo a Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco, ela fez um horrível ídolo chamado Aserá, um ídolo horrível. A Bíblia diz que Asa, depois desse profeta ter dito, ele vendo a glória de Deus, ele foi lá. Depois a mãe dele não era mais rainha, e ele pegou
pegou o Deus da mãe dele, quebrou e triturou e jogou no rio. Porque ele sabia que aquilo era mal. Então o rei dizia: isso é mal para o meu povo, isso não vai ser bom para o meu povo. Então ele colocou a casa em ordem e teve paz por muitos anos. Vamos dar uma olhada aqui, versículo 16, segundo Crônicas 15:16. Segundo Crônicas 15:16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse rainha, porque fizera a Azerá, um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Queimou o ídolo. Nada de idolatria em casa, não vai ficar nada de idolatria, disse Asa. Até a minha mãe, que é rainha, não vai ser uma rainha. Se ela quer andar com outros deuses, ou já andou, já vai ser disciplinada agora. Ela vai sair, deixar de ser rainha, vai ser deposta. E o ídolo? O ídolo nós vamos triturar, vamos jogar no rio. Acabou! Então Asa fez uma limpeza e ele teve paz no coração. Igreja de Cristo, precisamos seguir ao Deus verdadeiro que está aqui nesta noite. Precisamos renunciar todos os ídolos, todo o pecado, toda abominação, e voltar com choros e prantos para o Senhor Jesus, fazendo um pacto com o Senhor, fazendo um voto, começo do ano 2014, dá tempo ainda você fazer um voto, dizer: esse ano eu vou ser diferente, eu vou trabalhar mais para o Senhor. Tem pessoas que são passivas na igreja, vem na igreja uma vez por mês, no culto da Santa Ceia, ou vem lá quando quer, não tem compromisso e diz que anda com Deus. Alguém diz assim: eu estou com Deus, eu estou bem, só que não estou indo na igreja. Então você não está com Deus coisa nenhuma, porque quem está com Deus vem na casa de Deus. Você tem prazer de vir na casa do Senhor. Salmo 122, o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando ele tinha uma folga, ele podia ir na casa do Senhor, quando era permitido a ele como rei, ele se alegrava de ir na casa do Senhor. Tem muitas pessoas que ficam em casa, não sei fazendo o quê, nos domingos não vem na igreja, não sei fazendo o quê. Na quinta-feira à noite temos um culto lindo de libertação. Vem 80% são pessoas que nem convertidas quase são. E os crentes mais de 5 anos para a igreja não vêm para dar um peso espiritual. Que coisa horrível. Fica em casa. Eu não quero acreditar que você fica assistindo esse negócio de novela e Big Brother. Se ficar, já está condenado. Já está complicado. Fica em casa, não vem na igreja, vai assistir Big Brother, vai assistir novela. Tem que mandar Deus mandar um fogo lá e queimar aquilo, né? Pelo amor de Deus, não tem jeito. Será que pesa na consciência? Hoje, quinta-feira, terça oração, eu estou aqui assistindo lá a mulher trair o marido, o filho homossexual chegar lá e namorar com outro, e sei lá, aplaudindo, outros ídolos dentro do teu coração, sujeira dentro do teu coração. Era isso que Israel estava vivendo. Queridos, vamos andar com Deus verdadeiro. Vocês não estão aqui para brincar. Vocês não estão aqui para brincar, vocês estão sinceros. Mas tem gente que não quer compromisso com Deus. A Bíblia diz que quem não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. É assim. Se você estiver comigo, eu estou com você. Se você me deixar, eu te deixo. Eu não tenho compromisso. Vamos fazer não sei o que lá para Deus? Vamos tocar, estamos precisando de músico. Vamos líder de célula. Não. Estou cansado. É complicado. Está com Deus e não faz o que Deus quer? Está com Deus e não faz o que Deus manda? E ostenta: sou cristão, sou crente desde o berço. Não sei que berço é esse, mas crente não é não. Na verdade, crente é assim. Até o diabo é crente. A Bíblia nos mostra que ele crê de uma tal forma que estremece. Porém, o diabo não obedece. Então tem muito crente assim. Crê demais, mas pula a cerca toda hora. E pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Tá nem aí. Se eu não quiser lá, eu vou para outra igreja. Tem um monte. Tem igreja a gosto, tem a self-service. Você vai lá e encontra a igreja que você quiser. Tá? Tem um monte. Nos Estados Unidos, a igreja evangélica acabou por causa disso. Hoje nos Estados Unidos, termina o culto, principalmente no sábado, tem baile. Hoje nos Estados Unidos tem baile à noite para os crentes. É os forró dos crentes. É gospel, é tudo gospel. É o relabucho dos crentes. Acabou com a igreja. Não podemos tolerar o pecado. Não podemos aceitar essas abominações. Nós não somos porta larga, nós somos porta estreita. Aleluia! Não existe igreja moderna. O Evangelho é um só.
Então essa palavra é pastoral, foi para o povo de Israel, mas aplica tão legal para nós hoje aqui. O profeta estava preocupado, o Espírito Santo trouxe Azarias, ele disse: olha, não queira ficar sem o Deus verdadeiro, porque Israel ficou sem o Deus verdadeiro, não queira ficar, porque a paz vai embora na hora, é conturbação, é cidade contra cidade, é guerra, faça alguma coisa, disse o profeta ao rei Asa, e ele fez e houve paz. Qual atitude você vai tomar hoje para que haja paz no teu coração, para que esse medo possa ir embora? Tá? E você não precisa temer ninguém. Se você está andando com Deus verdadeiro, pode acontecer o que aconteceu com Jó. Ele disse: ainda que o Senhor me mate, o Senhor é tão bom que eu confio no Senhor. Acabou, está difícil, mas está andando com Deus verdadeiro. É luta, mas você está com Deus verdadeiro. É assim que você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor, andando com Deus verdadeiro. Já pensou se na história escreverem lá para frente, durante muito tempo a igreja evangélica andou sem o verdadeiro Deus? Já pensou? Já pensou? E não é por causa do nome da igreja, não. É renunciar às abominações, fazer voto, fazer pacto, consertar o altar. Aí o Deus verdadeiro, ele vem. Amém, irmãos? A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, porque ele não tem pena não, viu? Então não dê lugar ao diabo, querido. Essa mensagem é para você, mas talvez não serviu para ninguém, mas era para o povo de Israel. Então se serviu, você toma posse e fala: Deus, hoje eu vou mudar. Eu quero mudar. Eu quero compromisso com a minha igreja, que é a igreja de Cristo. Eu quero compromisso. Eu vou estar frequentando a igreja, porque tem pessoas que não podem mesmo, devido ao trabalho, não pode, mas tem gente que ficou ocioso em casa, não vem na igreja não. Quando o crente se batiza, ele tem um compromisso com a igreja, é frequentar todos os cultos oficiais. Sabia disso? Eu tenho que começar a falar isso, tá? É lógico que nem sempre dá, nem sempre o pastor cobra isso, nunca foi cobrado aqui, mas é um desejo, não é por força nem violência, diz a palavra, mas é pelo Espírito de Deus, não é por força nem violência. Na verdade, nós deveríamos ser o escravo de orelha furada. Você lembra o escravo de orelha furada? No Antigo Testamento tinha a lei da escravatura, que aquele escravo que já trabalhou, que deu o seu tempo, aí o seu senhor o liberava, dizia: vai embora, você não precisa ser escravo meu mais. E ele dizia: mas senhor, eu te amo tanto que eu não quero ir embora. Aí é contra as normas, não pode. Ou então você pode até ficar, mas fura a orelha. Eles usavam uma sovelã, que chama, colocavam na orelha, ficava um buraco na orelha, e todos que olhavam, escravo da orelha furada. Significa o quê? Escravo voluntário. Hoje, por que eu trabalho bastante para o Senhor, para Deus? Por que você trabalha? Você é um escravo de orelha furada. Humanamente você não ganha nada, mas no céu você ganha tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Escravo de orelha furada. Vamos andar com Deus verdadeiro, irmãos? É o que eu quero, é o que você também quer. Amém? Coloque-se de pé neste momento. Ministério de louvor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite. Esta palavra que eu preguei é só pastor que pode pregar na igreja. Qualquer pregador que vier pregar uma pregação dessa, de exortação,